Muito bem, boa noite a todos. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui no nosso módulo de hoje, na Impulso EAD, e nós vamos trabalhar o tema de xistes e atos falhos, né? Uma obra de Freud, 1901, e também algumas derivações dela, 1916, 1923, com alguns artigos que ele escreve mais à frente. A gente vai dar uma vasculhada em todo esse conteúdo, né, para poder entender como é que Freud levou muito e muito a sério, né, o tema do xiste, né, da piada, né, e do ato falho, né? Então, como sempre, né, bem cientificamente, digamos assim, ele trouxe aí muita contribuição para a gente. Então, nosso tema de hoje, xistes e atos falhos, né, nós vamos tentar entender como que Freud, por que Freud, né, se interessou por um assunto que parece que não tem nada a ver, né, com a psicanálise. A gente vai tentar e vai perceber que tem tudo a ver, e como que os xistes e os atos falhos, eles podem revelar conteúdos do inconsciente que ajudam aí no tratamento, né, das nossas neuroses, pelo menos é o nosso carro-chefe, né? Vamos lá então. Quem é que não gosta de uma boa piada? Já percebeu como que as brincadeirinhas, elas têm um certo grau de sociabilidade, agrega pessoas, elas trazem um quebra-gelo, que é aquela ideia de tornar mais suave o ambiente e fomenta até mesmo a sagacidade. Ou seja, como nós já estamos inseridos na linguagem, nós já estamos atravessados pela linguagem, né, pela metáfora, pela metonímia, então nós começamos a entender, né, o que no inglês é chamado de phrasal verbs, né, essas formas de estrutura de linguagem que têm muitos significados e podemos fazer jogo com essas palavras, né, despertando aí a ironia, o sarcasmo e a sagacidade. Quem é que nunca também não se esqueceu de alguma coisa? Trocou o nome de alguém, leu algo errado em um texto escrito, teve um pressentimento. Pois é, para a psicanálise, nenhum desses mecanismos eles são por acaso. Para Freud, todos esses mecanismos têm relação com o nosso inconsciente e podem dizer muito acerca de nós mesmos. Então é o que nós veremos hoje. Vamos tentar entender um pouco sobre isso aí, né? Alessandra, boa noite, seja bem-vinda também, né? E vamos tentar entender um pouco sobre esse mecanismo, né, que Freud ele vasculhou, ele se interessou por ele e trouxe uma enorme contribuição. Quando eu falo enorme é porque é enorme mesmo, é um conteúdo de mais de 500 páginas, né, para você ter uma ideia, tanto que Freud levou a sério, né, esse tema e esse assunto. Vamos lá então. Vamos começar com os xistes. Ele está aqui nessa obra de Freud, de 1905, né, o xiste e a sua relação com o inconsciente. Em 1901, ele vai escrever a psicopatologia da vida cotidiana, mais relacionado com o esquecimento e com os movimentos, né, inconscientes da nossa postura. A gente vai começar com o xiste e depois iremos para os atos falhos. Então, duas obras que Freud abarca com mais intensidade esse tema. Os xistes, né, no livro de 1905, e um artigo, né, que ele escreve chamado O Humor, em 1927. Na etimologia da palavra, né, que vem do alemão der Witz, é a ideia de que é traduzido por piada. Porém, o nosso problema começa já na tentativa de traduzir o der Witz. Ele não é fácil de se traduzir. Então, podemos traduzi-lo da seguinte maneira, ou interpretá-lo da seguinte maneira: não necessariamente cômico, também relacionado à perspicácia, uma palavra mordaz, uma sagacidade intelectual. Então, essa são as possíveis traduções do Der Witz, que foi chamado, chegou ao nosso Brasil, né, muito mais conhecido pelo espanhol, né, que é o xiste, talvez pelas traduções que foram passando e chegando ao Brasil. No inglês, o The Joke, né, que é a famosa piada no inglês, e no espanhol, xiste ou piada.
que é a presença do inconsciente na vida normal. Nós já estamos aí saturados de aprender que quando estamos com o nosso analisando na clínica, né, nós usamos a associação livre, né, para que através dessa tensão flutuante, dessa transferência e contra-transferência que há, né, entre analisando e analista, podemos ali ouvir esse paciente e ele então vai, na medida que vai conversando, vai então desencadeando essas ferramentas, né? Associação livre, ele pode contar o conteúdo de um sonho, pelo menos o que ele fala acerca do sonho, pode ser ali um xiste, pode ser ali um ato falho, pode ser um esquecimento, que também diz muito, né, quando a atenção flutuante do analista está bem pronta para poder captar todas essas formas de linguagem. E o xiste é uma forma que nós perceberemos que é muito boa de você interpretar ou ajudar o analisador a interpretar o conteúdo que está no seu inconsciente. Então, a etimologia que Freud usa da palavra xiste, que é a palavra espanhola, mas ele usa o vocábulo der Witz, do alemão, que tem essa ideia de perspicácia, piada. Aqui nesse slide, a gente conhece essa frase famosa de Freud, né? Brincando, pode-se dizer tudo, até mesmo a verdade. Então, a linguagem, ela carrega fantasias inconscientes. A nossa forma de comunicação é através da linguagem, né? Nós aprendemos desde cedo e adentramos nesse universo. Através da linguagem, nós desenvolvemos os nossos significados e significantes, ou seja, aprendemos o significado das palavras e usamos o peso dessas palavras com a nossa vida, com as nossas emoções, transformando elas em significantes importantes na nossa caminhada. O contexto de Freud contribuiu muito para o seu interesse num assunto tão peculiar. Se você olhar assim, passa, gente, mas será que teve alguém que escreveu sobre piada antes de Freud, a não ser aqueles livrinhos de piada, né? Não, ele trabalhou cientificamente esse tema, né? Então, um tema tão peculiar, né, tão interessante, e Freud gasta mais de 500 páginas para poder trabalhar o xiste. É importante entender o contexto que Freud está vivendo. É o final do século XX, que agora está passando por uma transição da chamada Era Vitoriana, né, da questão da Rainha Vitória, para aquele momento todo formal, toda uma norma púdica, né, do mundo, né? E esse mundo está passando dessa Era Vitoriana para o modernismo. E essa mudança refletiu nas artes, refletiu na literatura e refletiu também no caminhar e no desenvolvimento da psicanálise. Freud percebeu como que o humor, ele podia ser uma válvula de escape para a repressão ou as repressões sociais e pessoais da sua época. Então, Freud andava em muitos ambientes e ele percebeu que em todos esses ambientes as pessoas, elas faziam o uso do xiste. Era uma forma de poder extravasar aquilo que estava reprimido, era uma forma de dizer aquilo que estava recalcado, aquilo que era imoral, amoral, antiético. Parece que o xiste encontrava nesses círculos sociais uma aceitação com maior facilidade. Então, Freud percebeu que aquilo estava em todo lugar. E ele começou, então, como um bom pesquisador que era, a perceber que do xiste poderia se extrair o conteúdo inconsciente das nossas vidas. O xiste, na visão de Freud, ele desempenha uma função crucial na economia psíquica, ou seja, a descarga de energia com a menor força possível. Então, essa é a economia psíquica, ela libera essa economia, revelando aspectos profundos do psiquismo que normalmente estariam reprimidos. Você gastaria talvez uma energia muito grande
para poder falar uma verdade ou para revelar uma pulsão. Enquanto que no xiste você faz isso de uma forma mais econômica, de uma forma mais fácil, com menos culpa, né? Com o superego menos agressivo contra o ego. Assim, os xistes eles são um fenômeno psíquico que envolve processos inconscientes. Através da sua elaboração, os conteúdos reprimidos encontram uma via de expressão e, simultaneamente, proporcionam prazer. Preste muita atenção. Através da elaboração do xiste, você tem que fazer uma elaboração. Ele tem que ser criativo, ele tem que ser sagaz, perspicaz. Então, através dessa elaboração, os conteúdos reprimidos encontram uma via de expressão e, simultaneamente, proporcionam prazer. É o prazer do inconsciente em atravessar a barreira do recalque, em liberar o conteúdo reprimido, mas, ao mesmo tempo, porque é um xiste, ele vai encontrar no ambiente social uma aceitação melhor, o ego sofre menos. Então, olha que interessante. Nós reprimimos o conteúdo dos traumas e das agressividades por causa do desprazer do ego. Mas no xiste, o ego sofre menos pela boa aceitação do mesmo no contexto social em que ele é compartilhado e comunicado. O inconsciente, ele vai se expressar de maneira disfarçada, contornando a censura interna, permitindo a liberação de tensões sem causar conflito com as instâncias conscientes. Quem está no consciente, está ali o ego, né, uma das instâncias presentes ali no ego. Então, olha que coisa bacana isso aí. Ele permite essa liberação da tensão sem causar esse conflito que é tão comum quando o inconsciente quer liberar os seus conteúdos e o ego, ele não permite. O prazer que se experimenta ao contar ou ao ouvir um xiste está diretamente relacionado à sensação de alívio que surge quando a tensão reprimida é liberada de forma simbólica e humorística. Então, tem uma tensão reprimida, talvez de um conteúdo ácido, de um conteúdo pornográfico, de um conteúdo agressivo, ou até mesmo de um trauma. Então, ele vai ser liberado pelo xiste de forma simbólica e humorística, e aquilo vai trazer menos tensão entre as instâncias psíquicas. Então, olha como é bacana aquilo que Freud percebe com relação ao xiste. Qual é a psicogênese dos xistes? Vamos lá. Quando o sujeito começa a elaborar um xiste, talvez essa seja uma ideia, uma questão muito interessante, né? Quando é que começa? Como que ele elabora esse xiste? Para Freud, os xistes na psique do sujeito não pode aparecer antes da cisão entre processo primário e o processo secundário na constituição do sujeito e da personalidade. Vamos tentar lembrar esse conteúdo, né? Processo primário e processo secundário, né? Ou seja, somente depois que há um obstáculo ao sistema inconsciente é que o xiste passa a ser possível. Você vai lembrar que o processo primário, ele faz parte da nossa primeira vida, primeiro momento de vida, onde ali nós somos id puro, onde nós somos autoerotismo, nós somos narcisismo primário, né? Ou seja, nós não temos uma percepção do outro apenas de nós mesmos, o nosso eu está em formação, então esse eu, ele determina, ele exige, ele pensa que tudo ao seu redor é ele mesmo, então é como se ele pensasse um desejo, como fome, né, como satisfação do seu apetite, e aquilo automaticamente seria resolvido. Então, nesse processo primário, onde nós somos id puro,
não tem como haver um xiste, porque o xiste ele é um transgressor da norma, digamos assim. É uma forma de burlar a norma. Quando é que isso vai acontecer? Quando adentramos ao processo secundário, onde começam a haver ali as interdições, a castração, as normas, o superego começa a se formar com as proibições do contexto cultural e do contexto familiar. Então, só quando há essa estruturação no processo secundário é que o xiste se torna possível de ser realizado, de ser desenvolvido para o ser humano. Antes disso, ele não tem limites, ele não sabe o que é proibido. Então, não há o humor, não há a sagacidade, não há a malandragem de burlar o recalque. Logo, na infância, se não há obstáculo a contornar, não há necessidade de transformar o conteúdo latente, que é o conteúdo, vamos dizer assim, real, né, em conteúdo manifesto, que é aquele conteúdo que sai deslocado e condensado, como nós já aprendemos na interpretação dos sonhos. Né? Ou seja, na interpretação dos sonhos, nós aprendemos que há um conteúdo latente, e há um conteúdo manifesto. O conteúdo manifesto é aquele que sai no sonho. E esse conteúdo manifesto, ele aparecerá deslocado, com figuras que nós nem entendemos o porquê, e condensado. Talvez juntando 2 episódios da minha vida ou mais, né, mas que se manifestam em um mesmo sonho. Esta é a forma que o inconsciente encontrou para que esse conteúdo latente possa romper a barreira do recalque e então sair, para poder então extravasar o seu desejo, né? E se ele saísse naturalmente, como ele é, cru, com as pulsões que nós temos, obviamente, o recalque não permitiria, né? A barreira do recalque não deixaria esse conteúdo sair. No xiste é usado um mecanismo parecido com isso. Essa é a ideia. E enquanto nós não temos a noção desse processo secundário, das interdições, né, das castrações, da formação do superego, nós não temos como elaborar um xiste. Ele só é elaborável a partir do momento que eu conheço o que é permitido e o que não é permitido, o que é bom e o que é ruim, aquilo que pode socialmente, aquilo que não pode socialmente, porque eu já aprendi. E agora, então, eu posso, depois de aprender, fazer o uso do xiste, né, como uma forma de poder atravessar essa barreira, do recalque. Até aqui, tudo bem com vocês? Como é que está aí? Compreenderam esse conteúdo a priori? Professor, Pois eu não. poderia dizer que no xiste existe um tempero, muitas vezes, de sarcasmo e de um pouquinho de maldade? Sim, daqui um pouco Freud vai começar a desdobrar e classificar esses xistes e vamos perceber que vai ter tudo isso aí. Sarcasmo, a maldade, a malícia. E a gente vai perceber algo muito interessante. Ele vai fazer uma divisão bacana entre um xiste mais inofensivo e um xiste mais maldoso, digamos assim. E ele vai Entendi. mostrar qual deles nós preferimos mais. E há um motivo para isso. Há um motivo Eu, para isso. eu posso Patrícia, comparar. Alessandra, como é que tá aí? Professor, Tudo bem? pera aí, professor. Ah, pois não. Acho que Eu pode posso, falar mais. eu posso comparar o xiste com uma bala de borracha, né? Quer dizer, eu dou o Ah, tiro, mas ela faz só uma feridinha, o Xi... É, né? vamos ver se vai ser assim. Agora, nós vimos os mecanismos de proteção do ego. Eu Certo. poderia dizer que o xiste é um mecanismo de alívio das pulsões do id? Será? O que você acha, hein? O que a gente Acho que pode é. concluir? Por que você acha? Olha, porque o id é tipo uma panela de pressão, né? Ele fica que ele tem aquelas Certo, pulsões dele e tal, e aí certo, o eco funciona como uma válvula que tampa, mas de vez em quando, através do xiste, dá uma escapadinha, né? Para dar uma certo, aliviada naquela pressão. certo. E como é que o xiste, ele seria um mecanismo de defesa, na sua opinião? Não, de defesa não. Ele é um mecanismo de alívio. Ah, ok. Certo. Vamos lá então. Eu vou responder essa pergunta no slide mais à frente. Tá Tá? bom? Tá Só joia? apressadinho.
Patrícia e Alessandra, tudo bem com vocês aí, com aquilo que nós apresentamos até agora? Tranquilo, professor. Tranquilo, Alessandra? Como é que está aí? Tranquilo, professor. Enquanto o senhor estava explicando, eu estava me lembrando de vários momentos em que eu me posicionei dessa forma, utilizando o xiste, Ó, olha aí, ó. com as minhas Tá vendo? dores. Olha Deu aí um insight aqui. o mecanismo de defesa, hein? Vou usar de defesa, hein, Luiz? O mecanismo de defesa, hein? Exatamente. Vamos lá, vamos entender por que que isso pode ser chamado mecanismo de defesa, hein? Vamos lá, então. Bom, vamos lá, então. Continuando um pouco mais a psicogênese. Freud, então, ele teoriza o surgimento do xiste na vida do sujeito em três fases. Olha que interessante. Primeira fase, um fluxo livre das palavras. Há um prazer no livre fluxo das palavras pela criança. É aquele jogo com as palavras que a criança, mesmo sem entender o significado, mesmo sem pronunciar corretamente, mas você percebe que é um tipo de gozo, porque ela ouve você falar, ouve o papai, ouve a mamãe, ouve quem está perto, o cuidador primário falar, e ela também quer se comunicar, né? Então, esse primórdio da palavra traz aí uma certa alegria em trazer esse fluxo livre, uma tentativa, ali está começando, né, essa formação do inconsciente, né, das instâncias psíquicas, né, então ela quer conversar. É muito parecido com aquilo que Jacques Lacan, ele usa expressões interessantes, quando ele fala sobre la langue, la língua e a língua, que seria aquela ideia de a lalação da criança, né? É a criança sendo inserida na linguagem, e ela quer aprender a linguagem, ela precisa se comunicar para sobreviver, então ela vai se esforçando para isso, e Lacan ele vai mostrar que esse processo progressivo, né, que a criança vai aprendendo até adentrar na linguagem e se comunicar com seus pares, né? Há um gozo nas palavras, não necessariamente preocupado com o sentido, né? A gente que é pai, a quem é mãe, pode lembrar, uma hora ou outra, você pede para a criança repetir uma palavra, e ela repete, dá uma gargalhada, aí você ri com ela, porque para ela aquilo é como um gozo também, né? Então é um fluxo livre, ela está aprendendo, ela está desenvolvendo e crescendo. Depois vem o gracejo, que é fazer uma brincadeira com as palavras, mas lutando contra a razão. Mas ainda não é um xiste. Não há nada tendencioso, não há obstáculos a contornar, há apenas a criatividade. Não há essa malícia que nós desenvolvemos, né, digamos assim, depois que o superego ele está bem estruturado em nós. Terceiro lugar, xistes propriamente dito. A partir do momento em que os obstáculos começam a surgir, a partir da fase anal, onde o pai fala, a mamãe fala, olha, não é aqui que faz o cocôzinho, olha, o cocôzinho tem que ser no vaso, vai lá no vaso, e começa a aparecer essas normas, né, que a criança vai aprendendo, na fase fálica também, onde nós temos ali o Édipo, na castração, né, edipiana, ou seja, a partir do momento em que o processo secundário está mais amadurecido, os xistes se tornam uma realidade na vida do sujeito. Então ele começa, essa criança, né, ela começa então a fazer uso desses xistes, a usá-los, a entender essa malícia, digamos assim, entre aspas, obviamente, né, para poder se comunicar xistosamente. Seria essa a ideia. Então perceba que na psicogênese há uma progressão. Primeiro, a estruturação do sujeito e da personalidade, um processo primário e secundário, a percepção do outro, né, o objeto de desejo, a castração, né, depois vai começando a ter aí a formação mais forte do superego, e então você está amadurecido, atravessado pela linguagem, para poder compreender como usar essas ferramentas, né, para poder alcançar os seus objetivos. Freud percebeu uma grande diferença de reação entre os xistes tendenciosos e os xistes inocentes. Por exemplo, no xiste inocente, o mesmo é responsável por um riso moderado, ocasionado pelo seu conteúdo intelectual.
Vamos pegar, por exemplo, um xiste inocente. Toque-toque, né? Aquela expressão americana, né? Ou então, o que é uma ervilha atrás da porta, né? Aliás, perdão, o que é um pontinho verde atrás... Aqui, eu errei aqui, ó. O que é um pontinho verde atrás da porta? É uma ervilha de castigo. Então, é um xiste brando, inocente. Cria um riso de canto de boca. Já os xistes tendenciosos, eles são capazes de provocar uma explosão de riso, uma descarga psíquica maior. Porque ambos os xistes, com as mesmas técnicas, possuem reações diferentes. Isso se dá porque os xistes tendenciosos acessam fontes de prazer às quais os xistes inocentes não poderiam acessar. Assim, o seu objetivo último é a satisfação dos desejos inconscientes. Olha que interessante. Enquanto que no xiste chamado xiste inocente, o humor ele é menos ácido, né? No xiste tendencioso, malicioso, o que vai acontecer? Ele vai extrair do meu inconsciente aquilo que está lá dentro, as pulsões, as taras, os traumas, a agressividade, menos comunicável, menos comunicável. Então, o que acontece? A explosão de riso, ela é maior. Por quê? Porque está revelando coisas que eu não conseguiria falar livremente, mas através do xiste eu falo de uma forma mais alegre e mais de brincadeira. Entenderam? Compreenderam isso aí? Tranquilo. Vamos lá então, um pouco mais? O inconsciente ele está sempre buscando uma grande cota de satisfação pulsional com o menor esforço possível. Essa é a economia da pulsão, né? Assim, o xiste é uma excelente economia psíquica para satisfazer essas pulsões. Os xistes usam técnicas próprias do inconsciente, que não têm a lógica formal do consciente. E é por isso, então, que ele consegue burlar, né, com facilidade, vamos colocar assim, certa facilidade, a barreira do recalque. No processo primário, a pulsão é livre. A pulsão é primitiva, ela tem a sua própria lógica, é id puro. Lá no inconsciente, essa panela de pressão que está em constante movimento, ele é um inconsciente dinâmico, né? É o id puro, ele quer, quer e quer. E no processo secundário, já tem uma lógica de sentido, já tem organizações sociais, e etc. E nesse processo, é preciso conter o quê? Conter as pulsões e recalcar aquilo que não é aceito pelo superego. O xiste, então, seria como uma volta ao processo primário e explodisse no consciente num comentário xistoso. Essa energia economizada, ela é liberada no riso. Então, olha que coisa interessante. Então, vamos imaginar que tem um conteúdo difícil de comunicar, vamos imaginar um conteúdo com cônjuge, né? Talvez você tenha uma dificuldade de poder comunicar com o cônjuge um conteúdo sério, porque você tem ali repressão, tem todo um contexto cultural e social, né? Eu estou lembrando aqui de uma brincadeira, né? Que a minha esposa, ela olhou para mim e perguntou assim, meu bem, por que você tem um olho tão grande? Aí eu falei, não, amor, porque quando eu era criança eu chorava muito, né? Então, por ter chorado muito, meu olho cresceu. Ela falou assim, poxa, você devia ter mijado mais. Você entendeu o conteúdo? Sacanagem, Jesus. Não, essa daí valeu. Agora, comigo Então, aconteceu. um tema assim, que para o homem, ele é assim, de extrema importância, mas no xiste ele sai livremente. Uma vez a minha esposa, ex-esposa, pediu para eu fazer um elogio, né? Me faz um elogio aí, tô precisando de elogio. Eu falei, "Ah, você é muito confortável, Ah, e qual que né?" era o seu objetivo nisso? Era o quê? Olha, eu tava chamando ela de gordinha, né? Que ela era Ah, confortável. Era um sofá.
Ou As seja, mentiras. são temas difíceis de tratar. Mas quando eu uso o mecanismo do xiste, eu consigo expô-lo com facilidade. É um conteúdo que está lá dentro, precisa ser dito. O inconsciente ele quer extravasar, então ele usa essa ferramenta para poder, então, comunicar esse conteúdo aí, ok? Assim, o objetivo do xiste é, primeiramente, promover uma economia psíquica, ou seja, eu vou desfrutar do maior prazer com o menor esforço possível. Segundo lugar, revelar uma verdade velada. Aquela verdade não pode ser dita. É contra as normas, é contra a cultura, é contra os padrões morais da nossa família. É um tabu. E o xixi é a ferramenta que vai extravasar isso. Terceiro, contornar um obstáculo através do lúdico, através do social, para falar a verdade. Então, olha que interessante. O xiste, ele contorna um obstáculo através do lúdico, através do social, ou seja, da compreensão do senso comum, para poder, então, falar uma verdade. Entretanto, Freud percebeu que o xiste ele é agressivo a algumas estruturas. Por exemplo, como até o Luiz ele estava ali falando, né? Falando no começo da nossa aula de hoje. E tem, em primeiro lugar, os xistes obscenos, que é atacar ao pudor. É um xiste que ele é agressivo ao pudor, então ele é obsceno, ele é erótico, ele é pornográfico. Depois nós temos os xistes hostis, que atacam pessoas, talvez pessoas nas suas posições, talvez pessoas nas suas estruturas físicas, então que são xistes que criam hostilidade, é o bullying, digamos assim, né? Xistes cínicos, que ataca as instituições sociais. A palavra cínico vem dos filósofos gregos, dos cínicos, que eles eram transgressores das convenções sociais da época, né? Eles não dormiam em casas, eles não tomavam banho, e o prazer deles era transgredir. Então eles eram chamados de cínicos. E os xistes céticos, que ataca uma verdade, uma certeza. Talvez um xiste que faz uma piada faz uma piada ácida contra uma religião ou algo nesse sentido. Então, olha como esses xistes, eles são agressivos a essas estruturas. Então, eles pegam todas elas, né? Freud foi percebendo tudo isso. Primeiro lugar aqui da nossa subdivisão, os xistes e o engajamento social. É muito importante entender que ninguém conta piada para si. Se bem que muitas vezes eu posso lembrar de uma piada e rir sozinho, né? Como se eu fosse um doido, né? Mas geralmente o xiste ele precisa de um contexto social, cultural, para ser contado. Ele precisa do outro, para que haja um gozo através do outro. Não é verdade? Então, Freud percebeu que o xiste, ele tem aí um engajamento social. Ele sempre era contado em rodas, em círculos sociais. E aquilo promovia uma descarga de libido, digamos assim, de conteúdo inconsciente, que trazia um pouco de relaxamento. Freud tentou compreender qual seria o real motivo dos xistes serem contados e por que eles estavam em todos os lugares. O xiste, ele produz um ganho no aspecto social e cultural, pois você conta para outro. Você não conta um xiste para si. Enquanto nos sonhos, o seu conteúdo é de cunho particular, os xistes precisam de uma conceituação igual na cultura. Vou repetir. Enquanto que nos sonhos, o seu conteúdo dos xistes, né? Aliás, o conteúdo dos sonhos, ele é de cunho particular, ou seja, o sonho, ele é do sonhador. Os xistes precisam de uma conceituação igual na cultura. Porque se você conta uma piada que é de uma outra cultura, você não ri direito. Não ri. Por exemplo, piada de americano. Pensa no trem sem graça. Eles contam e eles mesmos riem. Porque elas não têm uma aceitação cultural no nosso meio brasileiro.
Nós não entendemos por quê? Porque é uma piada relacionada à cultura americana. Ou seja, o xiste, ele precisa de uma conceituação igual na cultura. Ou seja, os significados das palavras, eles precisam ser iguais para todos os ouvintes. Todos precisam entender cada significado de palavra. O prazer do outro, risos, se torna o seu prazer. Como Jacques Lacan, ele dizia que o seu gozo, ele passa pelo gozo do outro. Então, esse gozo que eu tenho, no caso do xiste em particular, digamos assim, ele passa pelo riso do outro, e aquilo, vendo-o rir, ele me faz rir e me traz um certo prazer também. Até eu vendo esses dias um podcast, né, de um humorista falando, né, que ele brincando, contando uma história, e ele dizendo que ele ficava feliz quando ele contava uma piada e os outros iam. Ou seja, trazia prazer para ele levar prazer para outra pessoa. Ou seja, é através do outro que ele também gozava dessa alegria. Freud deu um exemplo disso e chamou esse xiste de smoothie, que é chamado de material indecente, é como se fosse uma tradução, é um conteúdo indecente, um material indecente. Assim, o smoothie tem um autor, ele tem um alvo e ele tem um público que ri. Vou pegar um exemplo aqui. Quando dois homens mexem com uma mulher que passa, né? Falei lá em casa, não sei o quê, né? E a mulher que passa, né? Um deles faz um comentário malicioso. Ele importuna a mulher, mas o alvo não é ela. O alvo é um terceiro que ri, é o seu amigo. Então isso é um smoothie. É esse material indecente contado, onde um autor o conta, onde há um alvo, mas há um público que ri. O objetivo final dele, do smoothie, é justamente esse público que ri. Ele quer, então, ter gozo através do gozo desse público que ri, desse conteúdo do smoothie. Sendo o xiste uma forma de burlar a barreira do recalque, ele virá deslocado e condensado, como nos sonhos. Lembra a piada que eu contei aqui agora, o xiste que eu contei aqui agora? Eu falei de um tema que para o homem é caro, mas eu não toquei em nada relacionado, de forma direta, digamos assim, né, àquilo que se falava. Eu apenas usei um jogo de palavras, eu fiz um deslocamento e uma condensação para se chegar a uma conclusão. O terceiro que ouviu chegou à conclusão, riu daquilo porque ele compreendeu. Então, um mecanismo do xiste é o mesmo mecanismo do sonho. Há um conteúdo latente, e ele vai ser manifesto no xiste, mas esse conteúdo, se você conta ele de forma reta, direta, ele não é uma piada, não traz graça, não tem sagacidade, não tem perspicácia. Mas se você traz esse conteúdo, que é proibido pelo superego, nas suas construções, quer da sociedade, quer da família, e ele chega deslocado e condensado, mas compreensível culturalmente e socialmente àquele que ouve, aquilo vai gerar o riso, porque tem ali uma perspicácia, tem ali uma sagacidade, onde aquele que conta, né, ele quer alcançar esse objetivo, e aquele que ri, ele compreende esse objetivo. E outro ponto fundamental, a arena de atuação do xiste, ela precisa ser muito familiar em seus signos, significados e significantes. Signos são aquilo que nós temos ao nosso redor. São aquilo que nós temos que os nossos olhos enxergam, mas não tem nome ainda. Significado é quando damos nome a ele. Talvez um computador que você está perto dele, smartphone, talvez o sofá, a mesa, a tua sala, o teu esposo, a tua esposa. Então, isso são significados. Mas o significante é aquilo que tem um peso, não apenas de significado, mas também de emoção na minha vida. Então, quando eu falo sobre cadeira, ela tem um peso semântico igual,
mas um significante diferente para cada um de nós, porque podemos ter tido alegria com cadeira ou trauma com cadeira. Talvez você lembre da cadeira que você reformou e está muito orgulhoso. E talvez o outro lembre da cadeira que quebrou nesse último domingo, porque ela sentou e esborrachou. Então, há um peso de cada um desses significantes, mesmo sendo o mesmo signo e tendo o mesmo significado. E mais, os xistes têm uma revelação de análise e... Isso aqui é fundamental, gente, olha que interessante. Os xistes, eles têm uma revelação de análise imediata, enquanto que os sonhos denotam um tempo para análise. Porém, o xiste não é menos revelador por isso. Olha que interessante. Vamos imaginar que no seu consultório entre alguém e na associação livre ele vai contar um sonho. Aquele sonho vai chegar para você na palavra do analisando. Ele chega uma manifestação de um conteúdo que não é o conteúdo latente. Ele chega deslocado, ele chega condensado, e você vai ter um laborioso trabalho de poder, então, interpretar a palavra do analisando, interpretar ou decodificar aquilo que o analisando trouxe a você. Denota um tempo, não é verdade? Muitas sessões, mas o xiste, que vai usar o mesmo mecanismo de análise, ele vai ter uma revelação imediata. Porque ele fala e já se constata o seu conteúdo. E mais importante, ele não é menos revelador por conta disso. Ou seja, se você tem um paciente xistoso, isso vai facilitar a sua análise com ele. Ou seja, ele vai liberar conteúdos desse inconsciente através desses significantes com mais facilidade do que na associação livre convencional, pelos sonhos e mais. Então, olha que coisa interessante, olha que bacana isso aqui para a gente. Então, eu tenho um analisando, eu não gosto muito dele porque ele é muito piadista. Opa, aproveita isso. Ele vai estar revelando conteúdo inconsciente o tempo todo. Está ali, ó, deslocado e condensado nos xistes, com uma análise imediata. Então, aproveitemos isso, né, quando esse analisando, ele vai, então, liberar esse conteúdo, ok? Lacan, ele chegou a citar as 3 primeiras obras de Freud que formaram a trilogia do significante. Mostrando isso, né? Vai falar sobre a interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana, que vai trabalhar sobre o ato falho, e os xistes e a sua relação com o inconsciente. Então, para Jacques Lacan, essas 3 obras, elas são fundamentais na trilogia do significante freudiano. Ali, Freud já entendeu todo o mecanismo do aparelho psíquico. Se Freud parasse de escrever e tivéssemos só essas 3 obras, já seria um monumento da psicanálise. O que vem depois são desdobramentos dessa estrutura que Freud descobriu. Então, a interpretação dos sonhos, os atos falhos, os xistes e a sua relação com o inconsciente, essas 3 obras trabalham esse mecanismo das instâncias psíquicas que revelam os significantes do inconsciente. Então, olha que interessante, que bacana, que joia que é isso aqui. Um grande influenciador de Freud nestas obras e também sobre os xistes, que também escreveu um pouco sobre isso, foi o Theodor Lipps, 1851 a 1914. Freud, ele se referiu a Lipps em momentos decisivos da criação da sua metapsicologia, ou seja, uma psicologia ou uma psicanálise que não é tangível, né? Quando ele vai trabalhar sobre inconsciente, onde ele não está em lugar nenhum, né? Então, isso é uma metapsicologia da sua teoria do inconsciente. Numa carta, quando Freud escreve para o seu amigo Fliess, em 28 de agosto de 1898, ele disse assim:
Coloquei-me como tarefa construir uma ponte entre a minha metapsicologia germinante e a que está contida nos livros, e por isso mergulhei no estudo de Lipes, que adivinho ter a mente mais lúcida entre os escritores filosóficos da atualidade. Até o presente momento, tudo vai bastante bem quanto à compreensão e à transposição para as minhas suposições. Ele está falando aqui, né, sobre essa formação aí da estruturação do inconsciente, lendo Lipes, que também trabalhou sobre o humor. Na tentativa de compreender esse inconsciente, Lipes escreveu também sobre o cômico e sobre o humor. Então, olha a fonte aí que Freud ele está bebendo, né, para poder trabalhar esse tema. Então, nesse primeiro ponto, o primeiro subponto do xiste, falamos aqui sobre o xiste e o seu engajamento social. Ou seja, eu só posso contar um xiste, né, eu vou usar a palavra piada, digamos assim, né, ou então um comentário mordaz, sagaz, se haver um contexto social, cultural, de compreensão para aquele que ouve. Se não há, né, se eu for fazer uma piada para um americano, para um indígena, ele não vai compreender, porque a cadeia de significados e significantes dessa pessoa é de uma outra estrutura cultural, de uma outra estrutura social. Ele não vai entender. Então, o xiste, ele reúne socialmente, culturalmente, essas pessoas. E ele só pode ser apresentado quando há essa similaridade social e cultural. Até aqui, como nós estamos? Tranquilo, professor. Tudo bem? Tudo bem. Alessandra, como é que tá aí? Patrícia? Como é que estamos? Tá tudo bem, professor. Tá Tudo tranquilo. jóia? Vamos lá então, para o ponto 2 então. Os xistes e o seu deslocamento da forma. Freud ele disse o seguinte: mas se o que faz o nosso exemplo um xiste não é nada que resida no pensamento, devemos procurá-lo na forma, na verbalização que o exprime. Mas, se o que faz o nosso exemplo um xiste não é nada que resida no pensamento, devemos procurá-lo na forma, na verbalização que o exprime. Se eu for procurar um xiste ou algum conteúdo naquilo que está sendo apresentado em forma de pensamento, eu não vou encontrar nada. Agora, na forma com que ele é apresentado, na verbalização que se o exprime, aí sim, eu vou encontrar o conteúdo inconsciente desse xiste. Vou pegar aqui 2 exemplos. Primeiro, são exemplos que estão no livro de Freud. Exemplo 1. Um príncipe, certa vez passeando pelo seu reino, encontrou um vassalo muito parecido consigo. O príncipe olhou e falou: aquele cara parece comigo. Então ele foi lá conversar com ele. A semelhança o levou a indagar ao pobre homem: a sua mãe, por acaso, já trabalhou no meu castelo? Ao que lhe respondeu o vassalo: minha mãe nunca, mas meu pai sim. Você entendeu? Enquanto que talvez o príncipe queria tirar uma casquinha, né, do vassalo: olha, eu estou achando que a sua mãe ela transou com meu pai. Aí o vassalo, ele retrucou na mesma moeda, falou: não, minha mãe nunca chegou perto, mas o meu pai trabalhou. Talvez ele não entender, então, que foi o pai que pegou a rainha. Então você perceba que na conversa normal, né, digamos assim, no pensamento, não tem nada. Mas a forma com que ele é apresentado, o deslocamento da verbalização, joga esse tom de sagacidade, de perspicácia, que a gente consegue rir, então perceber essa malícia aí, ok? Exemplo 2. Certo milionário, numa reunião de magnatas, ele conversou entusiasticamente com o empregado da casa. Perguntaram então ao empregado o que ele disse. E ele falou assim: ele me tratou familionariamente. Aqui é um neologismo, né? Talvez seria aquela ideia assim: o milionário confundiu o empregado
com outro milionário e tratou ele bem. Então, o empregado tirou o sarro. Olha, ele me tratou familionariamente. Né? Porque ricaço conversa bem com ricaço, né? Com o subalterno, ele não é tão bom assim. Então, essa é a ideia. Então, então ele criou o neologismo, né? Uma palavra nova, para poder exprimir um sentido, um conteúdo ali deslocado daquela palavra. Immanuel Kant, ele disse o seguinte: o riso é um conto que cria uma expectativa que é transformada em nada. Então, ele cria uma expectativa, mas não é transformada em absolutamente nada. Exemplo 3. Alguém conversando, duas pessoas conversando. Diga-me, como seu pai ficou rico? Ao que respondeu o outro: ele ganhou uma maçã de seu velho pai. E ao invés de comê-la, vendeu por 2 francos. Depois comprou 2 outras maçãs e vendeu por 2 francos cada uma. E depois ele pegou os 4 francos e comprou 4 maçãs e as vendeu por 2 francos cada uma. E depois recebeu uma herança de uma tia muito rica e ficou milionário. Então você percebeu? Ou seja, você pensa que está indo numa cadência, num sentido, e de repente muda completamente aquele sentido. Então é isso que cria o riso. É isso que cria a graça, porque você percebe que é um manejo perspicaz da palavra que cria, então, esse ambiente agradável. A ideia seria mais ou menos essa: só ninguém fica milionário trabalhando. Ou roubou, ou então recebeu uma herança. Seria essa a tese, né? Seria essa a tese. Então, Freud ele vai dividir os xistes em 2 grupos, 2 grandes grupos. Ele vai falar de xistes verbais e xistes conceituais. Xistes verbais, eles estão ligados com a condensação. Lembre dos mecanismos do sonho, que são as mesmas palavras usadas, as mesmas técnicas desenvolvidas. Então, a palavra condensação é a mesma que se aplica na interpretação dos sonhos, ok? Condensação é o processo no qual diversos significados ou ideias são agrupados em um único elemento, como ocorre nos sonhos. Então, diversos significados, diversas ideias, talvez 2 contextos históricos, cronológicos diferentes da tua vida, eles são agrupados naquele mesmo sonho, e você, quando conta, não entende nada mesmo, que é algo inconsciente. Então, haverá necessidade de uma decodificação desses símbolos, né? Dessa simbologia que está sendo apresentada aí. Condensação. Vamos imaginar aqui alguns xistes que vão trabalhar aqui essa ideia de xistes verbais. Condensação. Formação de uma palavra composta, gerando um duplo sentido. Exemplo, familionário. Tem um exemplo lá de um contexto da igreja, né? Que tinha uma mulher com um nome diferente. Né? Era uma americana, né? Ela chamava Kate Erda. E o rapaz, com medo de trocar a palavra, ele ficou repetindo: Kate Erda, o tempo todo. E quando ele falou o nome dela, o que aconteceu? Ele falou: chamar aqui a Kate Bosta, né? Então, Bosta. porque Kate... por mais que ele quisesse não associar, ele associou. E o ato falho, né, digamos assim, xistoso, né, saiu aí essa condensação aí que ele não queria que acontecesse. Uma vez eu estava pregando, né, e tem 2 personagens bíblicos que se chamam... até lembrando aqui agora, Jacó e Esaú. O Jacu? Aí eu chamei de Jacu. E eu, em vez de eu falar Jacó e Esaú, eu falei Esaú e Jacu. E agora, toda vez que eu vou pregar, eu preciso me lembrar bem para não trocar o nome. Então, essa é uma condensação. Uma boa dupla sertaneja, viu? Jacu e Esaú. 2. Leve modificação. Uma leve modificação da palavra
alterando seu sentido. Exemplo, palavra francesa, tete a tete, que é cara a cara. Ela é muito parecida e usam propositalmente algumas pessoas no sarcasmo, tete a bete, que significa, em vez de eu estar cara a cara com alguém, face a face com alguém, eu estou de frente com uma besta, com um estúpido. Então, esse jogo de palavras, esse trocadilho semântico não, etimológico, né, que traz essa malandragem na palavra. Outro exemplo, tradutore, traditore, ou seja, tradutor é um traidor. Então, olha como interessante, né? Como que usou essa leve modificação para poder explicar algo sério. Porque qual que é a ideia? Um tradutor, ele pode ser um traidor, ou seja, ele não pode ser fiel na sua tradução. E no tete a tete com a tete a bete, é de que, ao invés de falar um elogio, tá frente a frente com alguém, está diante de uma besta, diante de um estúpido, e ele não pode falar isso, obviamente, porque é afrontoso, mas ele usa esse trocadilho, essa leve modificação. Nós podemos falar o tete a teta, né? Também pode acontecer, exatamente. Né? Usando aí um xiste malicioso, né? Encontrei com a Exatamente. Fafá de Belém e bati um papo assim, tete a teta com ela, né? Exatamente. Múltiplo uso do material, trazendo mais de um sentido à expressão. Exemplo, o bom da vida é comer e viajar. Quem falou isso foi um hippie, né? Então, como é que poderia ser interpretado? No outro sentido, seria, o bom da vida é transar, essa palavra Ah, do comer, e se drogar, porque viajar é daquele que se droga, né? Então, dependendo da boca que sai e do contexto que sai, ele vai ter esse múltiplo uso do material. Você percebeu? É a mesma palavra, tem o mesmo significado, mas ela pode ter aí esse duplo sentido. Quarto professor, lugar. Pois aí a não. gente tem que analisar, por exemplo, a expressão facial, né, da pessoa, né? Um risinho, um levantar de sobrancelha, tal, né? Que aí você percebe o sarcasmo no contexto, né? Exatamente, exatamente. Tudo isso é linguagem, né? Quando a gente fala linguagem, obviamente, né, não está apenas na verbalização, mas todo esse contexto é linguagem. Posição, postura da mão, né? Às vezes uma piada é contada muito mais com gestos do que com palavras, então fazem parte também. A alteração de parte do material. Altera a ordem do material. Exemplo, por que a formiga tem 4 patas? Porque se tivesse 5, seria 5 migas, Essa né? é boa. É piadinha de adolescente, né? Então, o que ele É. fez? Ele pegou uma palavra portuguesa, ele pegou um prefixo, mudou o prefixo, né? Trouxe um sentido todo interessante, né? Com relação ao animal. Quinto lugar, uso do material no sentido pleno e esvaziado. Um aparente interesse da plena resposta. Ou seja, você fala, aham, você está ouvindo a pessoa conversando ali, e você está, aham, você está longe, né? Você está longe, está esvaziado daquele conteúdo. Você fala alguma coisa, tipo assim, e aí, como é que tudo bem? Aí você fala, tudo bem. Mas às vezes, quando você fala tudo bem, não é que está tudo bem. Não é que você. Ou então, quando eu pergunto, tudo bem, né? Ou então, quando está com aquela visita que demora, né, a sair de casa, aí quando ele vai embora, você fala assim: vai não, tá cedo, né? Só quando tá cedo, nada, que ele vai embora logo, que está demorando, né? São expressões que estão esvaziadas, né? Esvaziadas. Ou como diz o mineiro, aquela brincadeira do mineiro, né? Vai não, como é que é? Tão É, bom tá, ser aí. tá bom isso aí, né? Tipo assim, vai embora. É. Aqui. Um cego encontrou um aleijado na rua e perguntou, o cego para o aleijado, como andas? Ao que o aleijado respondeu, como vês? Né? Então, talvez o cego estava tipo assim, como é que você está indo? Como é que estão as coisas? E aí o aleijado falou, olha, estou andando como você vê. Né? Houve uma réplica, digamos assim. Uso de duplo sentido, usando uma mesma palavra com duplo sentido. Exemplo, ele manga de todo mundo que chupa manga. Eu usei a palavra manga, ora como verbo, né? Primeiramente, numa análise sintática,
e usei como substantivo, né, numa análise morfológica, digamos assim, na língua portuguesa. Então, eu fiz um duplo sentido da mesma palavra. Então, isso é muito comum na nossa língua e em outras línguas também, ter aí mesmas palavras com um sentido diferente. 7. Uso do sentido metafórico e literal. Exemplo: hoje eu cansei de trabalhar. Eu estou só a capa da espingarda. O que está querendo dizer? Olha, eu não sou a espingarda, eu estou só a capa dela. Trabalhei tanto que eu estou exausto. Eu fiz o uso de uma metáfora, né? Ou seja, eu trouxe um outro sentido, né? Outro significado para aquela palavra. 8. Duplo sentido de cunho sexual. Exemplo, quando os caras fazem aqueles comentários maliciosos com a colega de trabalho, com talvez uma vizinha, com a parenta, com alguém que está na rua, né? Exemplo, ela está igual melancia, rachando de tão boa, né? Fazendo aquela piada para aquela mulher que é mais cheinha e que usa roupa muito apertada, né? Fazendo alusão a uma fruta que, quando está muito madura, pronta para colher, ela racha, né? Então, essa é a ideia. Quando você faz um sentido de cunho sexual, como até o Luiz falou aqui agora, né? Aquela que você falou. Em todos estes exemplos, é possível perceber o quê? A condensação do material. O que é isso? O material, ele não saiu normal, digamos assim, porque não seria possível. Seria muito afrontoso, seria muito desrespeitoso, talvez talvez teria aí uma xenofobia, né? Teria ali um cunho, um bullying. Então, para poder esse conteúdo sair de forma condensada, burlando a barreira do recalque, tornando socialmente aceitável, digamos assim, então acontece isso. Então, Freud ele vai listando todos esses xistes verbais e classificando cada um deles. Por isso que a obra tem 500 páginas. É uma obra gigantesca que vai trabalhar sobre isso aí, ok? Vamos dar uma paradinha aqui agora, 5 minutos, como a gente sempre faz, tá bom? Vamos memorizar aí. Vi até agora xistes verbais, ou seja, que estão relacionados à minha comunicação, né, com o interlocutor, né? E esse conteúdo é um conteúdo condensado. Esse conteúdo ele não traz um conteúdo real, ele tem que estar condensado para produzir o riso, tá bom? Vamos dar uma... Muito bem, meu povo, vamos voltar então à nossa continuação da nossa aula. Nós trabalhamos até agora sobre os xistes verbais, onde essa verbalização, essa comunicação de linguagem, ela está condensada, e é por isso que ela produz aí esse riso, ela produz aí esse gracejo. E agora Freud ele vai dividir nos chamados xistes conceituais. Enquanto que nos xistes verbais ele trabalhou a condensação, nos xistes conceituais, Freud trabalhou o deslocamento. Nos xistes conceituais é perceptível o desvio do raciocínio. O deslocamento é percebido na transferência de intensidade de uma representação para outra, geralmente menos ameaçadora, mas que carrega significados latentes. Olha que coisa bacana, né? Nós aprendemos na interpretação dos sonhos que o deslocamento é a forma de atravessar a barreira do recalque, porque se o conteúdo latente ele tentasse sair, não seria permitido. Então esse conteúdo ele sai deslocado. Essa é a ideia do deslocamento, ok? Há uma transferência de intensidade de uma representação para outra. Ela é menos ameaçadora, por isso que ela consegue atravessar e ser recebida num contexto cultural social, mas ela carrega significados latentes, ou seja, reais, que estão lá naquela interpretação que vai ser feita. Vamos a alguns exemplos aqui, então. Desvio da réplica. Alguém que faz uma pergunta e você responde de um outro lugar, uma outra forma, deslocado, que parece não fazer sentido aquela resposta. Talvez um repórter ele faz uma pergunta para você e você fala, olha,
Isso aí nós vamos resolver na nossa próxima reunião, quando a diretoria estiver mais amadurecida no caso. Aí ele pega e faz uma pergunta maliciosa. Mas isso aí, aí o que você faz? Isso aí nós resolveremos na próxima reunião, né, quando a diretoria estiver mais amadurecida com tal caso. O que ele fez? Ele desviou o assunto. Ele usou um deslocamento para poder dar a réplica. Ele não foi objetivo, ele fugiu de dar uma resposta àquela pergunta que era desagradável para ele. Então, essa é a ideia, né, do desvio da réplica. Lembre que o xiste não é uma piada. Nós estamos falando sobre piadas aqui, mas ele não é uma piada. Lembra que é um argumento mordaz, é um argumento perspicaz. Então, às vezes, não é contando uma piada, é às vezes na interlocução entre um e outro. Pode acontecer isso, tá certo? Esse xiste verbal e agora esse xiste conceitual. Segundo, uso do nonsense, expressão que significa sem sentido. É o uso sem sentido, do absurdo. Por exemplo, uma faca sem lâmina que perdeu o cabo. Então, uma faca sem lâmina é uma faca só de cabo. Mas uma faca sem lâmina que perdeu o cabo não tem sentido. Então, é o uso do nonsense. Então, são exemplos que Freud vai trazer para nós na obra dele. Então, é um deslocamento, né? É um deslocamento. Terceiro, xiste do automatismo. Uma resposta automática, ou seja, uma mesma resposta para perguntas variadas. Exemplo, quando um amigo pede para o outro aumentar tudo que fala, para valorizá-lo, e ele no automático exagera até o defeito, fala, eu vou lá conversar com o meu sogro, primeiro dia que eu vou conversar com ele, e você é meu amigo, você vai supervalorizar o que eu falo, hein? Então, se eu falar que eu tenho uma casa, fala, ixi, é uma casona, né? E assim foi, foram lá, conversaram, toda vez que falavam, o sogro perguntou, e aí, você tem algum patrimônio? Tem uma casinha. Aí falou, o quê? Casinha? É uma casona. E você tem um carro? Tem um carrinho simples. Carrinho simples, ele tem um carrão. Aí, de repente, ele tossiu. Eu estou com uma tossinha. Ele falou, tossinha, isso é uma tuberculose. Né? Então, é um xiste automático, né? Do automatismo. Né? Então, essa é a ideia. Quarto lugar, relação mutual. Estabelece uma relação mútua entre uma frase. Exemplo, janeiro é o mês em que fazemos as promessas de casamento. E o outro diz, e os outros meses são os meses em que esses votos não se cumprem. Né? Então, ele fez uma relação mutual, ele pegou aquilo que o primeiro interlocutor apresentou e ele complementou, trazendo uma mutualidade, porém, criticando, obviamente. Quinto lugar, representação pelo oposto via ironia. É dizer uma coisa, mas querendo significar outra. Exemplo, um amigo pergunta, você é capaz de evocar espíritos? Ao que o outro respondeu, sou, mas eles não vêm. Então, a representação pelo oposto via a ironia, né? Via a ironia. Sexto lugar, representação pelo oposto via exageração. Tudo isso aqui é no livro de Freud. Exemplo, ao ver um amigo tingindo um pano azul, ele pergunta para um amigo, você seria capaz de pintar o meu cavalo de azul? Ao que o outro responde, sim, mas eu não sei se ele aguentaria a fervura. No sentido de que para poder tingir uma roupa de azul, tem que fervê-la. Né? Então, fala, eu posso pintá-la, mas eu não sei se ele aguentaria a fervura. Então, no sentido de ferver o pano, né? E extrair a cor para aquele tecido. Sétimo, alusão via representação indireta. Através de uma representação indireta, você alude a outra coisa. Por exemplo, dois homens ficaram muito ricos através de um roubo. Eram malandros, eram pilantras, só que ninguém podia falar. E resolveram pintar um quadro deles, como todo ricaço faz. Quando chamaram um crítico de arte para ver a obra, para pedir a opinião da obra feita, esse crítico respondeu assim, só faltou o Salvador no meio. Ou seja, fazendo uma alusão a Jesus Cristo crucificado no meio de dois ladrões. Nesse sentido, ele indiretamente chamou aqueles dois ricaços, né, de ladrões, sem dizer que eles eram. Oitavo lugar,
Alusão via omissão. Você omite uma parte da história, mas faz uma alusão a ela. Exemplo, havia uma lenda de que judeu não gostava de tomar banho. E certo dia, quando o judeu saía de uma casa de banho, disse a um amigo: Ufa, mais um ano se passou. Ou seja, então ele faz uma alusão à omissão, ao banho que ele não tomava nos demais dias, de que ele tomava banho apenas de ano em ano. É aquela brincadeira nossa, né? Opa, hoje é sábado, dia de tomar banho, né? Nono lugar, alusão via detalhe. Um detalhe que identifica uma pessoa, ou coisa, ou lugar. Exemplo, um judeu viajando todo relaxado numa poltrona. Ao chegar outra pessoa, ele se posiciona eretamente, comportadamente. Ele então pergunta o que chegou, né? Que dia da semana será o dia da expiação? Quando este descobre que o outro também é judeu, ele volta a ficar relaxado. Ele mantém uma postura ereta, né? De respeito, porque, né, ele estava todo folgadão. Mas quando ele descobre que o outro também é judeu, pela pergunta que ele faz, aí ele volta a ficar relaxado novamente. Alusão via analogia. Analogias que querem dizer alguma coisa. Exemplo, um padre seria como um funcionário de uma firma. O pastor já é um caixeiro viajante. A ideia seria o quê? De que ambos trabalham em prol de dinheiro. Enquanto que o padre, ele tem que produzir a firma, né? O pastor seria como um caixeiro viajante. Mas a ideia é de que ambos estariam interessados em dinheiro. Então, Freud, ele vai, na sua parte final da sua obra, fazer uma divisão, uma separação entre xistes, entre o cômico e entre o humor. O que nós vimos até agora foi o xistes. O xiste, ele é inconsciente, ou seja, a perspicácia, ela sai instantaneamente, fala, nossa, falei sem querer, mas agora foi, né? Agora foi. E ele vai exigir três pessoas: o autor, o alvo da piada e um ouvinte. Então, esse gozo do ouvinte é ao gozo do autor da piada, certo? E nesses xistes nós temos os xistes verbais e os xistes conceituais. Aí Freud faz uma divisão. Você lembra que Freud ele está trabalhando cientificamente esse conteúdo. Ele está abordando cientificamente esse conteúdo do xiste, da piada. Então ele vai fazer uma divisão entre cômico e humor. O que o cômico trabalha? O cômico, ele é do pré-consciente. Já há uma certa intencionalidade consciente de querer fazê-lo. Ele vai exigir duas pessoas. Geralmente o cômico, ele é ingênuo. Por exemplo, ele vai usar uma pantomima. É o cômico intelectual, ele faz uma brincadeira intelectual, é o cômico de situação, ele vai aproveitar alguma situação para poder fazer uma piada, é o cômico de expectativa mímica, né, que ele vai usar não apenas a verbalização, mas ele usa o corpo para poder, então, trazer uma comunicação, é a caricatura e a paródia, o cômico por analogia, fazendo comparações, a adivinhação faceta, né? É como se fosse uma pantomima, né? Tem uma palavra, a moçadinha gosta de brincar muito, não sei o que em ação, né? Onde tem que adivinhar os movimentos. Você percebe que Freud, o que ele está fazendo? Imagem e ação. Imagem e ação. Freud ele está estruturando tudo. E depois tem o humor, que Freud diz que é diferente. O humor também ele é pré-consciente e ele é para uma pessoa só. Por exemplo, o humor é aquela posição que está acima dos infortúnios. Vamos imaginar que a pessoa está com câncer. Ela recebe o diagnóstico de câncer. Aí o médico fala, olha, você tem até final de novembro de vida. Aí ele pensa consigo mesmo, bom, pelo menos não teria que dar presentes no Natal. O que é isso? É uma tentativa de aliviar
esse infortúnio que ele tem, ele consegue trabalhar esse infortúnio de uma forma não desesperadora, como talvez muitos dos neuróticos o tratariam, com ansiedade, com depressão e tudo mais. É uma economia de energia do afeto doloroso, é uma aceitação, é uma forma de lidar com esse problema, é uma, Luiz, ó, é um mecanismo de defesa. Nós temos mecanismo de defesa primário, primitivo, e o mecanismo de defesa secundário ou mais amadurecido. Então, o humor, ele é um mecanismo de defesa. Até está num culto, né, pregando o aniversário de uma irmã da nossa igreja, de 90 anos, e uma irmã que brinca muito, tem um senso de humor, apesar das muitas lutas dela. Então, eu falei, olha, pessoas assim, elas têm aí um mecanismo de defesa mais amadurecido. Elas conseguem levar a vida com mais suavidade do que aquele neurótico obsessivo, que tudo é desespero para ele. Então, quem usa o mecanismo de defesa do humor, ele tem um mecanismo de defesa mais amadurecido. Aí, essa chave resume tudo assim. Tudo isso, o xiste, o cômico e o humor, é um resgate de um modo de prazer da infância. Porque, na verdade, envelhecer não é bom. Tem muita responsabilidade, e bom mesmo era quando a gente não tinha que preocupar com nada, brincar o dia inteiro. Então, de uma certa forma, quando nós usamos o xiste, usamos o cômico, usamos o humor, é como se fosse uma volta prazerosa, é como se fosse uma fixação, vou usar essa expressão aqui, naquelas fases do desenvolvimento psicossexual que trouxe tanto prazer para a nossa vida. Como diz a moçada aí, é voltar à quinta série. É o homem que não sai da quinta série, é a mulher que não sai da quinta série. Então, essa é a ideia. Então, Freud chegou a essa conclusão maravilhosa, de que é um mecanismo de defesa, o humor, né? E que vai trazer uma certa suavidade diante dos infortúnios desta vida. Ok? Então, nós encerramos o xiste e vamos agora, não menos importante, para os atos falhos nesses próximos 20 minutos. Falar um pouco sobre atos falhos. Beleza? Patrícia, tudo bem por aí? Com o xiste, alguma pergunta, alguma colaboração sua que você gostaria de falar? Não, professor, está tranquilo, deu para entender bem. Joia! Vamos então aqui agora para o ato falho, que é chamado de parapraxia. Atos falhos seriam erros do cotidiano. Na obra de Freud, né, que está aí no livrinho aqui do lado, de 1901, Psicopatologia da Vida Cotidiana, tais erros deixam escapar conteúdos do inconsciente. Tem uma frase de Oscar Wilde, que é um irlandês que viveu na Inglaterra, né? A Irlanda faz parte da Grã-Bretanha ali, né? Ele falou o seguinte: dei-me o supérfluo, que eu abro mão do indispensável. É uma frase psicanalítica muito interessante. Por quê? Porque a psicanálise é ao contrário de todas as outras psis, ela se preocupa com aquilo que é supérfluo, aquilo que é resto, aquilo que escapa, aquilo que ninguém valoriza. Olha aqui, por exemplo, esse psicanalista Saulo D'Urso, gosto muito dele, ele falou: o que nos interessa está na fenda, no pedaço que falta, na parte que está oculta. O interesse não está no nu, está na roupa com rasgo, no decote que mostra o real. Assim como o corpo morto, codificado pelo significante, em que uma parte escapa. Então, o que ele está dizendo? Que se nós analisarmos, por exemplo, quando olhamos aquilo que seduz, no caso do homem, por exemplo, né, o nu atrai com certeza, mas não fantasia tanto como a parte, aquilo que falta, a parte que está oculta, que está entremeada com um pano.
Essa é a ideia. Quando o nu ele está escancarado, não há mais fantasia. Está ali nu e cru. Mas quando há aquela roupa com aquele decote, com o rasgo, com a insinuação, aquilo gera a fantasia no homem. Então é isso que desperta o desejo. Isso também aplicado à mulher, né? Aplicado à mulher. Porque o homem hoje está muito vaidoso, né? O homem é mais narcisista, patológico do que a mulher. E eles estão se produzindo muito nesse e tem despertado a mulher também nessa área. Por quê? Por que o interesse está no pedaço e não no todo? Na falta e não no que está completado? Naquilo que dói e não no todo que não dói? Porque isso tem relação com o desejo. Isso tem relação, meu povo, com o inconsciente. É essa a relação. Então, aquilo que falta, aquilo que está no entreolhar, aquilo que está no toque subliminar, é aquilo que desperta o desejo. Imagine, por exemplo, o calcanhar de Aquiles da mitologia grega. Para que ele se tornasse imortal, ele foi molhado, e agora não estou lembrando onde que é, se é no Thanatos, mas é que ele foi banhado no local lá, segurado pelo calcanhar, onde todo ele se tornou imortal. No Você Hades. sabe aí, Luiz? Hã? Hades. Foi no Hades. É. E a expressão calcanhar de Aquiles é que justamente na batalha ele foi flechado no seu calcanhar, a única parte vulnerável dele. O mesmo foi banhado para se tornar imortal, indestrutível, mas seu calcanhar ficou de fora, ficou vulnerável. Na psicanálise, é isso que nos interessa. Não é o todo que nos interessa, é a parte que falta, é a parte que gagueja, é o ato falho, é o xiste que foi liberado espontaneamente, mas trazendo conteúdo inconsciente. É o que sobrou, o que foi desprezado, o que não valia a pena ser dito. Fala, eu pensei uma coisa aqui, mas não vale a pena ser dito. Aí você fala, opa, peraí, eu tenho interesse nisso aí. Fala para mim o que você achou que não tinha interesse. Por quê? Porque é justamente nesta fenda que podemos ali extrair, né, um conteúdo desejante, né, de pulsão, que vai nos interessar na clínica. Imagine, por exemplo, as pulsões das estruturas perversas e neuróticas. Enquanto que o neurótico, ele compra o pacote todo, o corpo inteiro, o perverso, ele se satisfaz com uma parte, não é isso? O que é o perverso? O que é a perversão? É quando esse perverso ele está fora da convenção. É uma preferência, é uma parafilia, é uma preferência sexual que é fora das convenções. Enquanto que o neurótico ele se apaixona pelo todo, o perverso se apaixona pelo pé, se apaixona pela peça íntima, pela meia, pela calcinha, por uma peça. O perverso se apaixona pelo cheiro, por aquilo que ele vê, um voyeurismo. Então, o perverso, ele busca essa parte, enquanto que o neurótico, ele quer o pacote todo. Não é verdade? É interessante isso? Enquanto os motivadores motivacionais, os coaches do mundo contemporâneo, te fazem focar nas conquistas já alcançadas, né? Tipo, ele fala assim, pare de ficar focando nesse problema, veja o quanto que a vida te deu, né? Até pregador faz isso, né? Pare de ficar preocupando com isso, olha o quanto que Deus te deu, olha quantas coisas boas Deus te deu na vida. Mas parece que nós, como seres neuróticos, nós temos 99% de tudo bem, mas deixa eu ver o que você colocou, Luiz? Foi no Hades, né? No Tártaro. Sim, obrigado, no Tártaro, né? E aí nós focamos naquele 1%. Por que sofrer com 1% se eu tenho 99% funcionando? Porque essa é a nossa situação de ser desejante nas nossas estruturas psíquicas. Tudo pode dar certo na vida, mas nos fixamos naquele ponto que deu errado. E é esse o nosso jeito desejante de ser. Não tem jeito. Então, por isso que esses atos falhos são importantes para a psicanálise. Enquanto que para a psicologia, para as outras terapias ocupacionais, não tem interesse, para a psicanálise tem. Na obra Conferência Introdutória, aqui de 1916,
Freud chama atenção àquilo que não chamaria a atenção. Seria o claudicar, da palavra Cláudio, manco, né? Dos pensamentos e da linguagem. É nesse claudicar dos pensamentos, é nesse claudicar da linguagem que o psicanalista, na sua atenção flutuante no consultório, ele vai pegar e vai analisar, juntamente com analisando, esses conteúdos que são lançados. Freud disse: não subestime os pequenos indícios. A partir deles, talvez seja possível encontrar a pista de coisa maior. Fazendo alusão a um detetive, né, que vai examinar a cena de um crime, por exemplo. Definição, então, de ato falho. Atos falhos são erros de linguagem, são erros de escrita, são erros de fala, são erros de leitura, são atos falhos. Atos falhos são erros de memória, são esquecimentos. Fala, olha, eu vim aqui na clínica para poder falar uma coisa e esqueci de falar essa coisa. Daqui um pouco eu lembro. Aí você fala, olha, eu tenho interesse nisso que você esqueceu. Lembre e fala para mim, traz para mim. Atos falhos são erros de comportamento. Tropeçar, cair, quebrar, esquecer, perturbações no controle motor. Então, isso não é algo normal. Para a psicanálise, isso não é algo do dia a dia. Há um fator psíquico inconsciente ali. Tais erros não são apenas erros ou falhas sem significado. Há um significado psíquico latente, desejando sair. Assim, em certo sentido, segundo Freud e segundo Jacques Lacan, o erro é um acerto. Então, o ato falho é um grande acerto psíquico. Ele está gritando, tentando dizer alguma coisa. Nossos atos falhos, eles são causados por uma formação de compromisso entre dois significantes. Um do lado do desejo e o outro do lado da repressão. Entre o consciente do sujeito e o recalcamento. Então, há essa formação de compromisso. Lembra daquela luta de harmonia que o ego tem, de poder trazer aí paz, equilíbrio entre o id e o superego? Então, é uma formação de compromisso entre esses significantes, onde, de um lado, há o desejo, e do outro lado, do superego, há a repressão. Há esse equilíbrio entre o consciente, ou o sujeito do consciente, e o recalcamento. No momento em que conseguimos identificá-los, podemos entender as questões que ficaram mal resolvidas dentro de nós, que tentamos encobrir de alguma forma. Então, o ato falho grita nos seus esquecimentos, nas suas manias, nos seus atos, talvez de óculos, de movimento de mão, de bater a perna, de mexer o dedo. Aquilo é um grito do inconsciente para trazer um conteúdo, porque a repressão o empurrou para o inconsciente. Assim, os atos falhos constituem a expressão manifesta de um desejo reprimido no inconsciente, que pode ser descoberto através da associação livre. Por isso que Freud usa em todas as palavras associadas ao atos falhos o prefixo de negação ver da língua alemã. Por exemplo, versprechen, lapso verbal, verlesen, lapso de leitura, verhören, lapso de audição, vergessen, lapso de memória, verlegen, extravio de objeto, verlieren, perda de objeto. É interessante perceber que todos os nomes dados para as estruturas psíquicas também usa o ver. Por exemplo, o neurótico, ele recalca. O psicótico, ele tem a forclusão, ele foge da realidade. O perverso, a denegação, ele é a lei. E é interessante que Freud, quando usa essas palavras no alemão, ele usa essas palavras colocando o prefixo ver. Por quê? Porque todas elas são negação. O neurótico nega que quer aquilo. Ele empurra o desejo. O psicótico, ele não aceita a realidade, ele foge dela. O perverso,
ele não aceita a lei. Ele cria a lei, ele é a lei. Então, olha que interessante, que como que Freud, analisando sonhos, atos falhos, xistes, as estruturas da psicopatologia, tudo é negação. Como nossa máquina psíquica, a instância psíquica trabalha, ela nega constantemente pela repressão. E o nosso inconsciente quer trazer à tona. E ele vai usar, então, todas essas ferramentas, sonhos, xistes, atos falhos, associação livre, para trazer à tona aquilo que nós não conhecemos de nós mesmos. Atos falhos na linguagem. Atos falhos na linguagem se apresentam nas múltiplas formas de linguagem, na escrita, na fala, na leitura. Por exemplo, o esposo que troca o nome da esposa pelo nome da amante ou da ex-mulher. É o interesse pela amante mais que pela esposa, ou o interesse pela ex-mulher, ou então um contexto onde houve uma semana ríspida com a ex-mulher, e na hora que ele está conversando com a esposa, ele troca o nome. Então houve um ato falho na linguagem, ou seja, o inconsciente dele gritando, pulsionalmente desejando, ou desejando morrer de amores pela amante, ou matar a ex-mulher. Outros exemplos são a troca de nome de pessoas queridas, uma escrita errada, uma leitura de um texto errado. Talvez você vai escrever alguma coisa ali no texto, você escreve, o seu inconsciente te trai. Ou até mesmo a leitura de um texto. O texto é escrito de um jeito, você lê de outro. O seu inconsciente te trai. É importante entender que não se deve chegar a conclusões precipitadas diante de atos falhos, porque poderia cair na chamada psicanálise selvagem. Assim como nós não podemos trazer uma conclusão rápida na interpretação dos sonhos, da mesma forma, também nós não podemos chegar a uma interpretação rápida na psicanálise selvagem com relação aos atos falhos. Vamos devagar, conhecer os significados e significantes do analisando, para que ele possa trazer as suas próprias conclusões. Algumas vezes, é justamente o contrário. A pessoa que te irritou, que te causou dano, que enfrentou um problema, né? Ou seja, então, cuidado para poder não chegar a uma conclusão precipitada, né? Então, o que tem que acontecer? O sonho é do sonhador. O ato falho é do analisando. O xiste é do analisando e não seu. Então, na atenção flutuante, eu vou olhar para todas essas coisas aí. Depois do atos falhos que nós vimos aqui da linguagem, Freud cita também atos falhos no esquecimento. Atos falhos no esquecimento são lapsos de memória, produzindo esquecimento de nomes, situações, compromissos e etc. O esquecimento é uma parte importante do conteúdo, mas no formato de uma falta. Quando eu estou analisando no set analítico, aquilo que ele esqueceu é um conteúdo que falta, mas é um conteúdo. E esse conteúdo que falta é importante para a psicanálise, porque pode ser justamente ali, nesse conteúdo que ele esqueceu, pela repressão, que tem ali um conteúdo inconsciente que nos interessa para poder fazer o tratamento. Exemplo, quando se esquece de ligar para alguém, pode ser que você não queria falar com aquela pessoa. Um trauma, um ressentimento, uma rivalidade. Esse deve ter sido precisamente o motivo da minha amnésia temporária. É o que Freud escreve na obra de 1901, da Psicopatologia da Vida Cotidiana. As condições necessárias para se esquecer um nome, quando o esquecimento é acompanhado de ilusão de memória, podem ser resumidos da seguinte maneira. Eu esqueci. Não lembro de jeito, eu estou tentando puxar aqui na minha memória e não vem. Então, pode seguir essa ordem. Certa predisposição para esquecer aquele nome. Segundo, um processo de supressão, melhor dizendo, realizado pouco antes, né?
um exercício inconsciente para poder esquecer mesmo. Terceiro, a possibilidade de se estabelecer uma associação externa entre o nome em questão e o elemento previamente suprimido. Então, Freud ele traz para nós essas possibilidades, essa cadência da possibilidade de haver o esquecimento. Então, ele vai tentando aí nomear, pontuar cada um desses fatores do esquecimento. E, em terceiro lugar, e último, atos falhos no comportamento. Atos falhos no comportamento são atos que não se quer fazer, mas inconscientemente querendo fazer. Podemos lembrar da série Chaves e a sua famosa frase foi sem querer, querendo. Quando geralmente ele batia no senhor Barriga. Você lembra? Era o senhor Barriga chegar na vila e o Chaves, né, brigando lá com o Kiko, brigando lá com o seu Madruga, com a Chiquinha, né, dava uma pancada no seu Barriga. Vamos fazer uma análise aqui, vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que nós estamos analisando Chaves. O que esse ato falho de comportamento poderia simbolizar? Poderia significar? Do Chaves bater no seu Barriga. O que é que vocês acham? O seu Barriga, sempre que ele chegava na vila, era para cobrar o aluguel. Sim. Ele era amigo da Chiquinha, e o pai dela não tinha dinheiro, provavelmente o Chaves inconscientemente estava protegendo a família da Chiquinha, né? Contra o malvado cobrador de aluguel. Uma hipótese boa. Ou também, Chaves era o único que não tinha uma casa para morar. Ele morava no barril. Né? Talvez inconscientemente ele agredia o seu Barriga porque o seu Barriga não tinha dado um pouso para ele, uma casa para ele. Né? Então, analisando aqui a reação, o ato falho do Chaves, essas hipóteses podem aparecer, né, por esse ato involuntário, involuntário consciente do Chaves. Né? Então, seriam essas ideias. Né? Ou seja, o sem querer, querendo é uma frase correta. Ele, na verdade, queria, mas foi um ato falho de comportamento que aconteceu. Na verdade, ele queria, de alguma forma, ele não gostava do seu Barriga, e as hipóteses se levantam. Por que ele não gostava dele? Ou talvez porque ele queria, ele cobrava o aluguel da sua melhor amiga, ou talvez porque ele não tinha uma casa e o seu Barriga não dava uma casa para ele poder morar. Exemplo, no capítulo 8º da psicopatologia, a psicopatologia da vida cotidiana, Freud escreveu assim: em anos anteriores, quando eu visitava o paciente a domicílio com maior frequência que hoje, ocorria-me muitas vezes, ante a porta em que eu deveria bater ou tocar a campainha, tirar do bolso as chaves da minha própria casa e logo em seguida tornar a guardá-las, quase que envergonhado. Quando considero os pacientes em cujas casas isso acontecia, sou forçado a supor que este ato falho, apanhar a minha chave em vez de tocar a campainha, tinha o sentido de uma homenagem à casa onde eu cometia esse erro. Era equivalente ao pensamento: aqui me sinto em casa, pois só ocorria em lugares onde eu havia afeiçoado ao doente. Então, olha só que interessante esse testemunho do Freud, né? Ele contando esse ato falho de comportamento e ele chegando a essa conclusão na sua autoanálise. E, por fim, movimentos interpretativos dos atos falhos. Vamos imaginar, então, que você está na clínica e você tem lá um analisando que tem esses atos falhos. Você percebeu um ato falho nele. Como proceder? O que proceder, então? Primeiramente, o sujeito reconhece o fenômeno e questiona a sua causa, o levando à investigação junto a quem ouviu e apontou o ato falho. Perceba que estamos num processo de transferência aqui, de confiança. Vamos imaginar que, de repente, você está analisando e ele está ali o tempo todo esfregando as mãos. Aí você fala assim: ô Paulo, eu percebi que você
tem esfregado frequentemente as suas mãos. Você percebeu isso? Ou seja, você não vai apenas apontar. Você tem que levar o analisando a perceber isso. Então, junto com o analisando, e aí já criou-se um ambiente de transferência, você constatou com ele aquele ato falho. Aí fala, é verdade, isso. Eu estou aqui o tempo todo eu estou esfregando as minhas mãos. Ou seja, né? Um dos atos falhos. Segundo lugar, na sequência, o sujeito, junto ao analista, se dedica a investigar o sentido, associar palavras e considerar a possibilidade de intenções. Aí você pergunta assim, ô Paulo, o que você acha que é? Parece que toda vez que você fala o nome da sua mãe, você esfrega com mais força a sua mão. Você percebeu isso? Aí o Paulo, é verdade. É mesmo, né? Toda vez que eu cito o nome da mamãe, eu começo a esfregar com mais intensidade a minha mão. Então você leva ele, né, a analisar, a investigar o sentido, associando o movimento, associando palavras, né, para que ele vá concluindo, chegando a essa conclusão. E em terceiro lugar, sujeito e analista constroem uma interpretação que seja capaz de produzir o encontro e reconhecimento do sentido associado à libertação do afeto. Falar, é porque é uma lembrança dolorosa, ela me batia, eu amava ela. Então, aí vocês vão chegar à conclusão, e ao chegar à conclusão, ele vai lembrar daquele afeto, vai acontecer uma abreação, né? Essa catarse, digamos assim, e ele então vai aos poucos amadurecendo aquele episódio na vida dele e libertando aí dos traumas neuróticos que ele tem. Aquele movimentar da mão vai diminuir quando ele vai citar novamente o nome da mãe, e aquilo vai aliviar dentro dele essa ansiedade neurótica que ele estava sentindo. Você percebeu quais são os movimentos? Isso é Freud trazendo na sua obra. Como proceder quando você constata aí um ato falho? Talvez um ato falho de linguagem, talvez um ato falho no esquecimento, ou talvez um ato falho no comportamento. Sendo assim, o ato falho explica um compromisso do sujeito com o seu desejo inconsciente. Ou seja, mesmo recalcado, o desejo volta em várias formas, revelando que há uma arbitrariedade psíquica. Ou seja, o eu não é senhor em sua própria casa. Não sou eu que comando a minha vida. Eu estou à mercê dessa arbitrariedade. O meu desejo sempre vai pulsionar, mesmo que eu não o conheça, mesmo que eu não saiba o que ele é, quem ele é, mesmo que eu procure a minha vida toda, o que Lacan chama de objeto A, e nunca o encontre. E quando pensar que encontrei, eu me decepciono com aquele objeto de busca e vou para outro. Ou seja, eu não mando na minha vida. A minha vida, ela tem um árbitro psíquico, que é o desejo, que é a pulsão, que nós vimos. E ele sempre vai comandar a minha vida. Então, olha que interessante isso. E ele vai se manifestar nos xistes, nos atos falhos, no esquecimento, na parapraxia, né, que é o ato falho, na verbalização, no esquecimento, nos movimentos. Está aí. Esse sou eu e esse é você. E esses são os mecanismos, né, neuróticos que nós temos quando sofremos, né, que eles se manifestam gritando do inconsciente que nós queremos alguma coisa que nós recalcamos há muito tempo, que foi proibido, né, pelos superegos da vida, né, que são os formadores da família e da sociedade. Então, nós terminamos esse conteúdo, né, e eu quero ouvir vocês agora, ao final da nossa conversa de hoje. Ficou tudo E muito aí, claro, Luiz? professor, muito claro, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, tá? A aula é excelente. Muito obrigado. Patrícia? Eu fiquei numa dúvida sobre o Chaves. Sim. O seu Barriga,
ele mima muito o nhonho, né? Dá de tudo pro nhonho. Então, Sim. assim, é o que a gente faz hoje com os nossos filhos, né? Infelizmente, a gente faz errado. Mas não seria uma vontade do Chaves ter um pai que fizesse isso porque ele não tem família? Ó, olha aí, ó. Olha uma terceira hipótese surgindo. Interessante, verdade. Eu esqueci do Nonho, né? Que é todo paparicado e de vez em quando aparece na vila, né? Muito boa a observação, uma hipótese também interessante. Ou seja, nós temos aqui três hipóteses muito interessantes acerca desse sem querer querendo do Chaves, E né? tem mais uma Bacana mesmo. que me ocorreu Oi? agora. Tem Ah, mais uma que me ocorreu agora. O Chaves é o mais pobre da vila e o seu Barriga é o mais rico. Geralmente, as pessoas mais pobres têm uma certa revolta com os mais ricos, né? Não se pode conformam acontecer. com a riqueza dos ricos, né? E tendem Aham. a agredi-los, né? Pode ser exatamente, pode ser também. Então, olha só quantas coisas boas, né? Ou seja, essas observações que fazemos nessa historieta, né, do Chaves, ela pode ser aplicada na nossa vida aí para tudo. Então, ou seja, nós já estamos olhando com o olho clínico do analista para poder captar essas percepções. E dá para a gente perceber que não dá para a gente tirar a conclusão precipitada, né? Então, você tem que pegar aquela pecinha do quebra-cabeça, na hora que ele der um xiste lá, você guarda também e vai juntando o quebra-cabeça, tal, para depois você entender o cenário geral, né? Exatamente. Ou seja, se eu uso a psicanálise selvagem, ou seja, já chega a uma conclusão precipitada, eu trago um diagnóstico errado e posso até prejudicar mais ainda esse analisando. Então é isso mesmo. Eu vou pegar as informações na minha atenção flutuante, perceber tudo, a escrever, fazer as conexões e depois caminhar com o analisando para que ele também chegue a essas conclusões. Isso é muito importante. Uhum. Isso até é bom para quê? Para que a transferência ela seja mantida, porque se você é agressivo demais no começo, você pode quebrar a transferência e pode bloquear aí o acesso ao conteúdo inconsciente desse analisando. Bacana, meu É. povo. Nós vamos encerrar nossa gravação.